A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, e lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aqui com o Marcelo Segurato, que é executivo de futebol, trabalha no futebol, estava contando um pouquinho do seu início, a sua caminhada, é filho de um dos primeiros ídolos, né? Se não o maior ídolo e um dos primeiros do Goiás, né? O Segurato, que foi um atacante. Mas a gente está falando sobre base, sobre jovens atletas. Mas agora, Marcelo, eu quero que você fale da sua última passagem aí do Goiás. Né? Surpreendeu você que já tinha feito um trabalho, contou essa trajetória, te surpreendeu exatamente uma maneira tão rápida que você ficou no Goiás, você esperava fazer um trabalho melhor. O Goiás que lutou aí para não cair, mas infelizmente acabou caindo para a Série B do futebol brasileiro. Como foi para você essa passagem no Goiás? Essa última passagem, assim, não estava programado. O ano de 2020 foi um ano atípico, era um ano que em janeiro, março, mais ou menos, surgiram algumas situações, mas elas não andaram em função da pandemia, e eu já estava preparando para que alguma coisa acontecesse agora em 2021. E no final do ano de 2020, eu tive um convite, num momento difícil, o Goiás, último colocado da Série A, último colocado a 8 pontos do penúltimo colocado, uma situação extremamente difícil. E eu recebi um convite do seu Ailê, que é o presidente do conselho. Eu fui sabendo das dificuldades. Eu não fui de maneira alguma enganado, não foi nada disso. Eu sabia das dificuldades, sabia com quem que eu iria lidar ali dentro, mas eu achei que as coisas poderiam ser diferentes se todos que estavam ali dentro pudessem deixar as vaidades um pouquinho de lado e abraçar a causa, e em nome do Goiás a gente pudesse tirar o Goiás daquela situação. E por muito pouco a gente não consegue. Mas, infelizmente, as vaidades, as questões pequenas do futebol, essas pequenas, e não falo do futebol, não, especificamente do Goiás, essas pequenas coisas que atrapalham um clube como o Goiás, né, de querer ter o controle, de querer manipular as situações que estão deixando o Goiás numa situação cada vez pior, numa reta final importante, onde tiraram jogadores importantes por questões que até hoje não explicaram, que tiraram o Tadeu do time, tiraram o He-Man do time, tiraram o Ariel e me demitiram na semana importante. Então, tudo isso fez com que o projeto, que quase que estava dando certo, quase que as coisas acontecessem. Mas eu não gosto muito de me arrepender daquilo que a gente faz, né? Mas realmente eu acho que foi precipitado. Eu acho que eu poderia ter pensado 2 vezes, mas às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. Tomei, não me arrependi, mas se fosse hoje eu não teria aceitado, não. Eu teria aguardado mais um pouco para que a gente pudesse realmente fazer um planejamento para tirar o Goiás de uma outra situação que não fosse essa. Marcelo, não é nem uma crítica, mas assim, o trabalhar com o Arley, que foi um ídolo jogando, mas que o torcedor às vezes acha que ele, como jogador, vai ser um dirigente tão histórico como foi com o jogador e acaba recebendo diversas críticas horas. Agora, é mais difícil, Marcelo? Assim, às vezes o cara não percebe que o que ele fez no campo não adianta o que ele fez no campo para fazer na gestão de futebol. É totalmente diferente, tem que estar preparado. Um ex-atleta tem que estar preparado para essa função e tem que esquecer o que fez dentro de campo para fora de campo? Com certeza. Eu sou totalmente favorável que ex-atletas eles exerçam esse papel, porque fica muito mais fácil, porque ele tem essa vivência, ele vivenciou o vestiário. E o vestiário é fundamental de entendimento para o executivo. Ele tem que se preparar, ele tem que se desintoxicar. Então, quando ele ele não pode imediatamente assumir. Isso aconteceu. E o Arley,
ele teve... É a terceira oportunidade que ele tem no Goiás, né? Nas 3 oportunidades, o Goiás foi rebaixado. É uma pessoa de difícil trato, de muito difícil trato, tanto na época de que jogava, com dos seus companheiros de profissão, né? Seus companheiros de profissão, com treinadores. Hoje em dia, são jogadores, os executivos que ali passaram. Então, eu acho que essa situação de que achar que essa função, esse cargo é dele, pertence a ele. Então, recentemente foi o Túlio, antes do Túlio foi o Ximenes. Então, isso aí realmente é extremamente maléfico para o Goiás. O Goiás vem sentindo muito essa falta de profissionalismo, essa falta de visão. Então, a torcida sente isso. Então, ele conseguiu jogar por terra tudo aquilo que ele construiu como um jogador que mais vestiu a camisa do Goiás. Eu não colocaria como principal ídolo do Goiás, porque o Goiás passou Fernandão, passou Luvanor, passou Araújo, então, mas foi o jogador que mais vestiu a camisa do Goiás, e eu acho que o que ele fez nessas 3 passagens dele, assim, e a torcida, ele infelizmente, por essa falta de autocrítica, fez com que ele, né, destruísse toda essa imagem positiva que ele criou dentro de campo. Marcelo, como você está vendo a função do executivo de futebol, né? Há pouco tempo isso não existia. Normalmente era o diretor estatutário, né? O futebol não tinha um executivo, um cara profissional na área. Aí foi-se o tempo passando, principalmente a partir do momento que você contou da história do Goiás, 2010, 2008, 2010, entre 2008 e 2010 começaram a surgir os executivos aí de futebol, e a partir de depois dos anos 2010, aí sim a gente vê surgirem outros nomes para essa função do executivo de futebol. E em um certo momento, ele se tornou comemoração de torcida pela sua contratação. Quando um executivo era contratado, os caras comemoravam, né? Assim, pô, chegou como se o cara fosse o camisa 10 do time, né? É óbvio que tem alguns que usam do marketing até para se aproveitar em relação a isso, e de uma maneira até inteligente, se aproveitar para valorizar o seu trabalho, e faz isso de uma forma talentosa até, certo ou não, a gente pelo menos tem esse mérito do cara se aproveitar em relação a isso. Como que você vê essa função que ganhou um destaque muito grande no futebol, inclusive para torcedor comemorar como se fosse uma contratação de um camisa 10? Eu acho assim, Fred, o futebol, ele vem no Brasil, ele vem se profissionalizando, né? Antigamente era um diretor de futebol, era um abnegado, né, que passava o dia na sua empresa, e no final do dia ia lá, no finalzinho do treino, assistir o treino, e tinha um amigo empresário que indicava jogador, e assim por diante, né? E ali tinha o supervisor que passava o dia. Só que o futebol, a dinâmica do futebol, como eu te falei, uma comissão técnica hoje é uma comissão técnica, vamos ter aí 10, 15, dependendo dela, São Paulo da vida aí, 20 pessoas. Então, o futebol se profissionalizou muito. E essa profissionalização, porque o departamento de futebol, ele centraliza. O futebol é a coisa mais importante de um clube de futebol. Então, o departamento jurídico gira em torno dele, o marketing gira em torno dele, o departamento médico, tudo gira em torno do departamento de futebol. Então, o profissional de futebol, o executivo de futebol, ele não precisa ser mais competente, ele não precisa ser mais competente do que o estatutário, mas ele tem que ter mais tempo. E o tempo, às vezes, dá competência a ele. Então, esse executivo, ele vem para facilitar, ele vem para fazer um meio, entende? Ele vem para fazer esse meio entre a direção executiva, entre a comissão técnica, dos jogadores, os outros departamentos. Então, ele é uma figura importante, é uma figura central, mas não é a figura mais importante do clube. Agora, existem alguns que, evidentemente, que se vendem de uma forma com que trouxe essa notoriedade para essa função, né? Porque um executivo de futebol, ele não contrata um jogador sozinho, não existe isso. Ele depende do presidente, todas as ações dele dependem do presidente. Então,
chegou ao ponto hoje de que o time não vai bem 3, 4, 5 jogos, cai o treinador e cai o executivo. Né? Então, e está numa situação tal que é o seguinte, se o time for bem, é o técnico, o presidente. Se for mal, é o técnico e o executivo. Então, o executivo nunca vai estar dentro de um contexto, só no momento em que ele chega ou no momento em que ele sai. Tá. Então, assim, eu não sou muito a favor dessa exposição total, eu vou te falar de alguns executivos que eu tenho uma profunda admiração. Alessandro tem uma profunda admiração do Corinthians. Quantos anos o Alessandro ficou no Corinthians, ganhando tudo, e você não viu o Alessandro se expor? Anderson Barros, sabe? O próprio Rodrigo Caetano também, o Alexandre também não é essas de tanto, mas é porque ele ganhou tanto que, evidentemente, que as coisas acontecem, as pessoas têm que ficar falando. Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, parecia um camisa 10, o Alexandre Matos. Parecia... Sim, aí foi até para vender o sócio-torcedor. Né? Fez com propaganda. Usou-se isso, o marketing usou disso. Agora, eu acho que é um trabalho que a gente tem que aparecer nos momentos, inclusive, a hora de aparecer é no momento mais difícil mesmo, sabe? É no momento mais difícil. É no momento em que está mais difícil, você vai lá e... Não, presidente, eu vou lá agora e deixa comigo aqui. Então, eu tenho que ser o cara da confiança do meu presidente, sabe? Assim, eu tenho que ser esse cara da confiança, eu tenho que bater de frente, eu tenho que ser o cara da confiança dos meus jogadores têm que confiar em mim, entende? Agora, eu tenho que ser da confiança dessas pessoas e a imprensa tem que entender que o meu papel é esse. Né? A imprensa tem que entender que se eu estiver numa negociação e um repórter me ligar, eu não vou poder falar para ele que essa negociação está acontecendo, porque senão vai me atrapalhar. Então, é uma função estratégica, é uma função que ela te consome 24 horas por dia, porque você é cobrado pelo seu presidente, cobrado pelo seu elenco, cobrado pela sua diretoria, cobrado o tempo todo, e você tem que dar resposta a todos. Né? Você não tem direito, às vezes, de oscilar emocionalmente. Sim. Né? Você não tem direito a disso. O treinador acha o tempo todo que você está querendo derrubar ele, né? E você tem que mostrar para o treinador que você está do lado dele. Parceiro, né? É parceiro dele, então é um fio da navalha, você fica... Agora, quanto à exposição, essa coisa midiática, eu não gosto muito, eu acho que vamos lá, assim, os protagonistas da coisa tem que ser, eu acho que não tem que ser treinador ultimamente se tornaram, né, também, mas acho que sempre tem que ser os jogadores. Marcelo, a gente falou de vaidade também, você falou de gestão de pessoas. Quem é o mais vaidoso, o técnico ou o jogador? Qual que você lida aí com relação à vaidade? Porque tem, né, no futebol, não só no futebol, no meu meio também, assim, quando comecei em rádio, eu me surpreendi com a vaidade do rádio. Eu achava que só quem aparecia na TV era um vaidoso, mas no rádio, o meu boletim não entrou, o meu boletim entrou pouquinho, porque um entrou, sabe? Essa vaidade existe em todos os lugares. No futebol, quem que é o mais vaidoso, o técnico ou o jogador, Marcelo? Nos dias de hoje, no futebol, nesse futebol moderno, que é tático, esse futebol que hoje ele é um jogo de xadrez, que é uma inteligência de uma mexida, é o treinador. O treinador hoje o treinador hoje ele tem, a vaidade dele está mais aguçada, porque você pode observar, às vezes você vai ter um jogo, você tem ideia, às vezes vai ter um jogo do Flamengo com Palmeiras, aí vai se falar assim, o enfrentamento de Ceni versus Abel. Pô, peraí, Flamengo e Palmeiras, pô, né? Então também a mídia também faz isso, esse ego crescer dos caras, né? Não é porque só deles, é porque a mídia também faz inflar esse ego deles. Mas com certeza hoje no futebol o mais vaidoso é o treinador.
Né? E alguns têm motivo e outros não, viu? Sim, sim. Outros não. Tem outros que são vaidosos, acho que para melhorar a autoestima, né, Marcelo? Porque... para autoestima, todo mundo precisa, né, cara? Todo mundo precisa da autoestima. Né? E o jogador, o mais assim, um badalado, ou aquele que já foi assim, ou tem uma história no futebol, esse é mais fácil de lidar ou mais difícil? Ou os mais novos são mais difíceis de lidar, Marcelo, hoje? Em virtude do que a gente já falou no primeiro bloco, é mais difícil lidar com os mais novos do que aquele mais experiente, já rodado, que já jogou em outros clubes e já tem uma vivência no futebol? Eu vejo os jogadores de hoje em dia mais fácil de lidar do que de algum tempo atrás. Os jogadores, vamos lá, aqueles jogadores da década de 80, 90, eles eram mais difíceis de lidar. Meu Deus do céu, né? Mas eram melhores tecnicamente. Eram melhores tecnicamente também, né? Sim. Eram. Com certeza. Sim. Então, poxa vida, você segurar um Renato Gaúcho, você segurar um Gaúcho, um Romário, puta, é difícil pra caramba. Mas os caras, era outro futebol, né? Então, hoje os caras têm uma consciência melhor, né? Hoje os caras têm mais consciência profissional, talvez eles não tenham a consciência daquilo que a gente estava conversando. Sim, de condução de carreira. De condução de carreira. Mas eles têm uma consciência melhor hoje do que eles, da sua condição, até mesmo a física, atlética, né? Da sua condição de treinar. Hoje é muito difícil você ter um treinador, um jogador que não vai treinar, que chega atrasado no treino. Tirando essa questão, que é uma questão boba hoje, do cabelo, essas bobagens que um dia antes de um jogo importante 3, 4 barbeiros no hotel para fazer o cabelo dos caras, meu. Aí você fica, aí você vai ver o cara cortou o cabelo aqui, aí você fala, vou proibir isso. Proibir para quê? Mas o cara tem que estar concentrado no jogo. Tá, mas será que é isso? Se eu proibir isso... Então, assim, é por isso que eu estou te falando, é uma geração que é muito assim. Eles vão jogar videogame, só quero que estabeleça, a partir da meia-noite acabou. Mas a partir da meia-noite acabou, mas eles vão ficar no celular. Entende? Eles vão dormir, aí no outro dia, tá? Então, é diferente. Então, assim, em relação da condução com eles, profissionalmente, é mais fácil. Tanto é que essa geração, eles vão jogar cada vez mais. Você vai ver jogadores cada vez mais com 35, 36, 37, 38 anos. Em alto nível, né? Em alto nível, cada vez mais. Isso vai ser comum. Então, profissionalmente, eu acho que eles vão chegar mais à frente. Se vai ser tecnicamente melhor ou pior, é outro. Só que hoje em dia, o jogador, vamos dizer, mais valorizado, cada vez mais, vai ser o jogador inteligente taticamente. Né? Porque, algum tempo atrás, Fred, se você fosse buscar lá nos anos 80, os anos 90, o que era o jogador burro? O jogador burro era aquele jogador que corria com a bola, fazia não sei o quê e finalizava errado, ele fazia alguma coisa errada com a bola. O que é o jogador burro hoje? O jogador burro é aquele que talvez tenha até uma qualidade, mas que não sabe se posicionar taticamente, não sabe se dentro do esquema do treinador entender aquilo que o treinador quer. Sim. Esse jogador não vai ter. Então, cada vez mais, esses jogadores que entendem taticamente, que vão se especializando taticamente, vão ter uma longevidade maior. Então, o futebol mudou, cara. O futebol, se você pegar o futebol dos anos 80, 90, era outro esporte. Sim. O futebol hoje é melhor ou pior? É diferente. É outro. Acho que é diferente, é outra coisa. É tão bom quanto, mas é diferente. Marcelo Segurado, muito obrigado por atender aqui o programa Bola Não Para. Sucesso para você na sequência aí da carreira. Se um dia você estiver em São Paulo, for trabalhar aqui no Futebol de São Paulo, vou fazer questão que você compareça no estúdio para participar do nosso programa, que é na região aqui da Avenida Paulista. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Muito obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado, Fred. Foi um prazer muito grande estar participando com você. É uma honra mesmo estar participando com você. Agradecer ao Marcelo Segurado, foi o convidado dessa semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem com mais um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!